Bom dia, lutadoras, lutadores do MPA. Muita saudade de vocês. Vejo os nomes, vejo vários de vocês aqui, grandes amigas, amigos. É uma honra, eu agradeço muito essa oportunidade, a confiança de participar, e, inclusive no primeiro dia desse momento de formação tão importante, tão interessante, com temas que me animam muito a acompanhar. E também a oportunidade de estar aqui com o meu querido amigo Frei Sérgio, com muita saudade do Frei, já combinando que assim que puder, assim que o fim da pandemia, ou pelo menos a vacina nos permitir, eu quero tomar um mate com esse Frei aqui e conversar muita coisa com ele que está pendente. Pois bem, gente, vamos lá. Botei aqui no meu cronômetro do lado. Como falar os traços gerais desse momento tão complexo? Talvez a frase que se tornou clichê, a mais repetida, um momento histórico sem precedentes. Essa combinação de uma pandemia, nós já tivemos muitas situações de pandemias alterando o curso da história, inclusive no Império Romano, com a questão, com a praga, com a peste antonina, mas nenhuma havia chegado numa situação de desenvolvimento das forças produtivas como as atuais, que fazem com que ela se propague com essa velocidade, com essa intensidade, e em frente gere uma paralisia da produção, acentuando uma crise econômica que já vinha anteriormente com natureza estrutural. Pois bem, que conclusões tirar? Falemos primeiro sobre o aspecto internacional. Há muitas leituras, há análises das mais variadas formas de enxergar este momento. Desde excessivamente pessimistas a excessivamente otimistas, mas sabemos que a gente não pauta as análises pelo otimismo ou pelo pessimismo, mas sim pela análise concreta da realidade concreta. Pois bem, o que é possível tirar no âmbito internacional como conclusões desta perspectiva de futuro, sabendo que sempre o futuro guarda uma imprevisibilidade. Eram poucos alguns biólogos, alguns cientistas que previam a possibilidade de um impacto de uma pandemia como essa alterando o curso histórico. Portanto, essas imprevisibilidades seguirão ocorrendo. É difícil uma previsão do processo histórico do futuro que nos aguarda. Mas duas questões eu acho que nós podemos arriscar elementos que apontam na sua probabilidade, digamos esse termo, probabilidade. A primeira delas, nós sabemos que do ponto de vista mundial, a grande questão, a questão que dividia, que tensionava o mundo no plano geopolítico, era o crescimento e o avanço da China, uma China que foi, nos últimos anos, montando uma parceria estratégica, político, econômica e militar com a Rússia, em competição com o imperialismo estadunidense. Vejam, essa é a grande contradição geopolítica, segue sendo a grande contradição geopolítica que determina os conflitos mundiais e determina, de certa forma, a dinâmica desta luta internacional. Eu acho que nós temos elementos para afirmar que o atual momento, essa combinação de crise econômica com crise sanitária, tende a proporcionar um salto de qualidade no processo de superação da China sobre os Estados Unidos. Veja, esse processo já vinha se dando, a China já vinha ganhando esta corrida. O que acontece, o que este processo nos leva a elementos que nos apontam nisso, inclusive a capacidade econômica chinesa de recuperação maior, nos proporcionam essa leitura de que isso deve ter um salto de qualidade neste processo. Isso tem implicações geopolíticas muito grandes. Por quê? Porque os Estados Unidos mantêm a sua supremacia militar. Ele não tem uma hegemonia, mas tem uma supremacia militar. E na medida em que o império se aferra, perde espaço na economia, na política e mesmo nos aspectos ideológicos, mas se mantém no aspecto militar, ele se agarra nisso. Portanto, podemos prever, de certa forma, que enfrentaremos um cenário mundial com muito mais tensões militares. Muito mais tensões. Podem ser tensões localizadas, mas este quadro de tensões tende a se avolumar se essa perspectiva for correta. A segunda questão, um pouco mais complexa, é uma previsão um pouco mais temerária, porque os elementos ainda são incompletos, mas a profundidade desta crise, ela pode, veja, esse pode está grifado, está em negrito,
né, ela pode proporcionar que se abra uma janela histórica de transformações. O que é um conceito de janela histórica? Né? É como uma janela aqui, eu estou com uma janela aqui atrás. Parede, 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 janela, parede. Ou seja, você tem um período da história que é efêmero, que é determinado, onde produzem condições e circunstâncias que possibilitam grandes transformações, inclusive transformações revolucionárias. Nós sabemos que quando se abre um período desse, essas transformações revolucionárias não são apenas para nós que queremos transformações revolucionárias, estruturais, profundas, socialistas. Elas se abrem também para os nossos inimigos. A janela se abre para um lado, se abre para o outro. Para aquele que consegue responder no plano da luta política, da luta de classes, melhor. Portanto, significa que há uma possibilidade de se abrir essa janela. Por quê? Apenas por uma leitura economicista, assim, bom, as condições econômicas estão se agravando, consequentemente, não apenas por uma leitura economicista. Claro que o agravamento súbito das condições de vida das massas em escala mundial é, sim, um fator que abre este elemento. Mas há outros fatores. O outro é exatamente as tensões entre os de cima, essa tensão geopolítica entre os de cima, que tende também a se elevar no próximo período. Portanto, claro que para abrir isso, é preciso que se preencham com um terceiro fator, que é os de baixo, os oprimidos, já não aceitarem viver como antes. Isso envolve elementos subjetivos, né? Não é uma previsão mágica, mas é uma possibilidade histórica. Por que é importante essa possibilidade histórica? Porque ela nos coloca algo que, de certa forma, passamos nós como lutadores populares e revolucionários, as nossas vidas, e antes de nós, muitos passaram suas vidas esperando um momento como esse. Né? E este momento nos coloca tarefas importantes, não temos tempo para tratá-las, mas lhes digo uma questão. A experiência do proletariado, dos seus aliados históricos, desde o final do século XIX ao longo de todo o século XX, nos deu alguns ensinamentos fundamentais que este começo de século XXI até agora não desmentiu. O principal deles é que não há processos revolucionários sem a existência de uma vanguarda organizada, dotada de uma estratégia capaz de conquistar o poder político, né? E conquistar o Estado. Esta experiência presente sob formas diferentes, mas um conteúdo de natureza partidária idêntico desde o final ao longo do século XX, ela segue atual. E, portanto, isso é para nós um desafio muito grande que esta conjuntura nos coloca. Seremos capazes de aproveitar essa janela histórica ou não? Falemos da situação nacional, da situação do Brasil, né? Esta situação do Brasil, eu quero remontar um período anterior. Eu acho que na análise de classe sempre é muito didático e importante que a gente parta do pressuposto de uma certa análise das classes fundamentais, né? A burguesia e o proletariado. E até o advento da pandemia, nós estávamos numa situação bem clara em relação à burguesia. Vocês sabem que a burguesia, como classe, ela é composta de várias frações. Ela não é um todo homogêneo. Essas frações disputam entre si, essas frações têm contradições internas. Pois bem, nós estávamos vivendo, e falo esse estávamos com muita cautela, vou explicar adiante, uma situação em que estas diversas frações burguesas que estavam divididas, recordemos que parte delas estavam com os governos neodesenvolvimentistas de Lula e Dilma, ela se desloca, ela se compõe, ela se coesiona. Esta coesão das diversas frações burguesas foi um elemento que antecede o golpe e que foi, inclusive, um dos elementos fundamentais para que o golpe de 2016 fosse possível. Esta unidade das frações burguesas não é um elemento fácil e ocorre costumeiramente na história. Um paralelo para vocês entenderem um momento. O milagre econômico na ditadura proporcionou essa unidade e deu muita força para a ditadura naquele período. Ela é efêmera, evidentemente, ela não se mantém por muito tempo, mas quando ela se coloca com muita força. Pois bem, essa coesão burguesa se dava em torno do quê? De um programa. Um programa que alguns gostam de usar a expressão ultra-neoliberal para diferenciar daquela primeira fase do neoliberalismo com Fernando Henrique, mas um programa neoliberal.
um programa profundamente neoliberal, privatista, de desmonte de direitos. Não é? Esta coesão se deu, num primeiro momento, no golpe e em torno do programa Ponte para o Futuro, que o Temer logo falou, olha, eu estou aqui, eu estou disposto, eu tenho esse programa. Mas essa burguesia rapidamente compreende que aquele governo Temer não tinha legitimidade, força social para implementar um programa que é um programa difícil, é um programa impopular, é um programa de redução de direitos. Né? E é isso que vai ser o elemento principal para o apoio, para a construção, para o apoio, para a viabilização da candidatura Bolsonaro e o apoio da burguesia em torno da candidatura Bolsonaro. Por isso, nós começamos o governo Bolsonaro com esta forte coesão burguesa. Esse é o primeiro fator e é um fator decisivo, porque isso dá muita força à coesão burguesa. Vejamos o outro polo desse binômio, que é o proletariado. O proletariado enfrenta também desde antes do golpe, e isso foi decisivo para que o golpe se produzisse, o maior ataque, aí retomamos sem precedentes, o maior ataque à perda de direito da sua história. Direitos materiais, direitos organizativos. Este imenso ataque de perda de direitos se combina com mudanças tecnológicas profundas, toda uma revolução tecnológica que altera as formas produtivas e, consequentemente, impacta as formas organizativas desse proletariado, na sua precarização, na sua uberização, que é um termo que surgiu, em suas novas formas de trabalho, numa terceirização, quarteirização e várias questões que você já tem acompanhado. A combinação destes elementos leva a uma paralisia material do proletariado. O que é esse conceito de paralisia material? Veja, o proletariado não está paralisado nas suas lutas por razões ideológicas. Não é porque falta uma vanguarda que seja corajosa para chamá-lo para a luta. Ele se paralisa porque as suas condições de vida sofrem um ataque tão brutal, tão simultâneo, que lhe obriga a dar conta dos seus problemas de vida e lhe impede a capacidade organizativa. E, inclusive, essas novas formas já não se encontram representadas por formas sindicais, o que é normal na história. Quando mudam essas estruturas, acontece isso. Portanto, esse binômio era o binômio claramente existente antes da pandemia. Vejamos como ele segue após a pandemia. Mas antes vamos falar do que é o governo Bolsonaro. Bolsonaro e o seu movimento bolsonarista é um projeto e organização neofascista. Por que neofascista e qual o sentido do neo? Neo é um prefixo utilizado para diferenciar que não dá mais para ser aquele fascismo dos anos 20 e 30 do século passado, porque as circunstâncias históricas são diferentes. Mas é fascismo. Esse neo só serve para mostrar isso, é fascismo. Qual a importância da gente caracterizar Bolsonaro e o seu movimento bolsonarismo como fascista? Qual é o significado disso? A importância é que o fascismo, e há belos estudos sobre isso, há textos muito interessantes, material muito interessante, o próprio Poulantzas desenvolveu muito profundamente esse estudo, mas há um acúmulo muito grande na esquerda. O fascismo, ele tem como programa máximo a tomada do poder. Veja, nós também, como revolucionários, temos como nosso programa máximo a conquista do poder. Só que nós queremos conquistar o poder para destruir o Estado burguês e, das cinzas desse Estado burguês, erigir um Estado proletário. O fascismo, que é também uma expressão política de burguesia, representa interesses burgueses, ele não quer destruir o Estado burguês, mas ele se apropria do Estado burguês para mudar o regime político e instaurar um regime fascista, que é um regime de cerceamento e fechamento das liberdades democráticas. Portanto, ter o fascismo no governo significa ter um presidente que, num processo de idas e vindas, tenta sempre este seu objetivo máximo de mudança do regime. E isso, para nós, é um elemento que o transforma num inimigo principal. Nós não podemos aceitá-lo. Não podemos permitir, temos que juntar forças, temos que lutar com todas as nossas forças para lutar contra o fascismo e, consequentemente, tirá-lo da presidência da República. Ponto. Com quem está apoiado isso? Falei das frações burguesas que o sustentam e o apoiam. Mas o movimento bolsonarista, que é o movimento fascista, construiu alianças profundas nesse período.
Uma delas é com as Forças Armadas. Eu acho que as Forças Armadas não são necessariamente fascistas, elas são uma grande corporação. É evidente que há elementos fascistas dentro das Forças Armadas, mas não é esse a mapa. Dentro das Forças Armadas, das 3 armas, né? Marinha, Aeronáutica, o Exército é aquele que está com um núcleo duro, né? Um núcleo duro de generais de 4 estrelas, que são o ponto de apoio principal, né? A reserva principal de apoio do bolsonarismo. Estes generais, que adquiriram, evidentemente, muita legitimidade no conjunto das Forças Armadas, porque, né, abriram a possibilidade de que milhares de oficiais integrem hoje cargos do governo, portanto, mais até oficiais do que haviam na época da ditadura. Eles têm como característica principal 2 elementos. Na leitura geopolítica, esse pequeno grupo de 5, 6 generais, podemos até denominá-los, né? Mourão, Heleno, Pujol, o Ramos, né? O porta-voz, esse pequeno grupo de generais, eles têm uma leitura internacional escrita, alguns deles escreveram artigos, inclusive, onde eles enxergam este mesmo conflito inicial internacional geopolítico, China aliada da Rússia contra os Estados Unidos, mas eles fazem a leitura de que temos que ser aliados incondicionais dos Estados Unidos, inclusive que isso nos custe a nossa subordinação e perda de soberania. Né? Há artigos escritos nesse sentido. Eles têm esta leitura e, simultaneamente, têm toda uma concepção saudosista da ditadura militar presente em várias declarações deles. Né? Eles não são necessariamente neofascistas, mas isso lhes proporciona uma grande e profunda aliança com Bolsonaro, que é quem tem a legitimidade e é o neofascismo. O outro polo importante dessa aliança, que é uma reserva bolsonarista importante, são algumas igrejas neopentecostais, igrejas que acabaram se unificando, adquirindo espaços na máquina pública, principalmente no controle de programas sociais, o que as potencializa muito. São igrejas que têm uma capilaridade popular e, na maioria das vezes, uma capilaridade popular maior que as forças de esquerda. Portanto, isso confere uma certa base e capilaridade organizativa popular para essa articulação do bolsonarismo. O bolsonarismo contava muito com o apoio das classes médias, como é normal, e da pequena burguesia, e foi fundamental isso, né, no seu processo eleitoral, na sua mobilização inicial. Essa é a sua, vamos dizer, seus elementos principais de apoio e sustentação. O que se altera com a pandemia? Né? Veja, a pandemia é um ponto à parte que mereceria um debate entre nós, os seus impactos no Brasil. A postura genocida do governo Bolsonaro de minimizá-la como problema e de se enfrentar com o isolamento social. Veja, o isolamento social, salvo o surgimento da vacina, que é imprevisível no seu prazo, é a única forma que a ciência aponta como enfrentamento desta pandemia. Né? Portanto, os países que foram precursores, tá, no isolamento social e o fizeram com mais ênfase, e o Estado teve um papel, inclusive, de coação para garantir que ele ocorresse, foram aqueles que estão conseguindo lidar melhor com a situação. No caso brasileiro, Bolsonaro optou por se enfrentar. Este enfrentamento de Bolsonaro, aliado com as posturas de se aproveitar da situação política, que é típica do fascismo, de caos e de confusão, para fazer mobilização da sua base e ataque às instituições, né? Esse movimento pendular de ataca e volta, que vocês estudarem Mussolini na Itália, estudarem Hitler na Alemanha, perceberão que é típico dessas ações do fascismo, né? E fazem com que Bolsonaro perca base na classe média. E isso, para nós, é importante. Bolsonaro está perdendo a sua base de sustentação na classe média, e este elemento realmente é interessante e é importante que ele perca essa base. Bolsonaro está perdendo base nas frações burguesas? Eu acho que é cedo para afirmarmos isso. Não temos elementos que nos permitam fazer essa afirmação. Temos um estudo de 2 companheiros jovens da consulta, o Otávio e o André Flores, que fizeram um estudo sobre as frações burguesas e a sua
contradições com o isolamento social, uma parte defendendo o isolamento social e uma parte não defendendo, atacando o isolamento social. Né? E esta parte que ataca o isolamento social vai crescendo a cada dia, porque o isolamento social produz como se fosse uma grande greve que paralisa a produção, e evidentemente isso não é de interesse da burguesia. Né? O estudo deles era só sobre isolamento, mas ainda não é um estudo que nos permita dizer e afirmar que a burguesia está deixando o Bolsonaro. Evidente que nos interessaria isso, mas não há elementos para isso. Porque a coesão burguesa se dava em torno desse programa. O programa privatista, ele está como que suspenso nesse momento, né? Porque a sua própria viabilidade está comprometida. Vocês viram o caso da Embraer e a Boeing devolvendo a Embraer. Né? Como é que nós vamos fazer venda de grandes ativos? Quem vai comprar? Ou seja, há uma certa situação de expectativa e esses setores estão atônitos. Mas isso não nos permite afirmar que se rompeu esta unidade burguesa. O que nós estamos assistindo são representantes políticos da burguesia, representantes parlamentares, representantes no Poder Judiciário, o próprio Supremo Tribunal Federal. Estes setores, sim, de representação liberal burguesa, estão se enfrentando crescentemente com Bolsonaro, o que também é bom e é importante. Mas veja, isso não permite afirmar que as frações burguesas como um todo estão rompendo com o governo Bolsonaro. Como é possível isso? Como é possível que o representante de uma fração de classe se coloca de um lado, mas a sua representação ainda não? Vejam, se vocês lerem e estudarem o 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, que é o texto do Marx, vocês vão ver que esse processo ocorre na história. As representações políticas são chamadas e são obrigadas a agirem mais rápido, né? Por várias questões e por circunstâncias específicas que elas têm. Portanto, o Bolsonaro está enfrentando um certo isolamento nesses setores da institucionalidade, no Poder Judiciário, junto ao Parlamento, não ao centrão fisiológico que ele tenta cooptar, né? Mas a outros setores parlamentares que ele vai se isolando. Isso nos interessa? Claro que nos interessa. Pois bem, vamos agora para os elementos da tática, porque me restam apenas... Não me resta nada, né? Não, resta sim, 10 minutos. Me restam 10 minutos. Esses 10 minutos vamos para os elementos da tática. Nos interessa, evidentemente, tirar Bolsonaro da presidência. Claro, mas temos que ter claro que a maior parte da oposição a Bolsonaro é uma oposição burguesa. Por quê? Porque o proletariado, que ainda segue paralisado, além de paralisado, desde antes do golpe e durante o golpe, foi gradativamente deixando de enxergar as forças de esquerda como a sua representação política. Sabemos disso, né? Tanto é que a classe operária, majoritariamente, inclusive em estados do Nordeste, isso pode ser visto pelos mapas do Tribunal Eleitoral, votou expressivamente em Bolsonaro, o que é um elemento preocupante. Né? Então, não é só um problema de paralisia material, mas é também não se enxergar nas forças de esquerda, como enxergava anteriormente, como representante político. Isso faz com que, de certa forma, neste momento, as forças de esquerda estão relativamente fora de jogo, porque a sua força principal é a mobilização de massa, é a capacidade de mobilização. Né? A gente pode, evidentemente, a esquerda conta com alguns governadores, conta com parlamentares, mas não é essa a sua força. Sua força é a força de massa. Portanto, vejam o impasse. Temos total interesse em tirar Bolsonaro. Ponto. Né? Para tanto, nos interessa pontualmente, faço muita pressão nessa palavra, né? Destaco muito essa palavra, pontualmente, nos unir com todo mundo que queira tirar Bolsonaro. Se é fora Bolsonaro, se é pelo impeachment, temos que estar juntos em ações, não na política, no fora Bolsonaro e na questão do impeachment. No entanto, sabemos que essa burguesia liberal, que é neoliberal e que está em oposição, e mesmo os membros do Supremo, são vacilantes, temem Bolsonaro, temem os riscos do impeachment, porque sabem que Bolsonaro enfrenta um cerco diferente do que a própria esquerda enfrentou. Vejam, Dilma enfrentou o cerco defensivamente. Bolsonaro enfrenta o cerco, como fazem os fascistas, de forma ofensiva. Então, temem suas mobilizações, temem que se mexa, temem as ameaças das Forças Armadas, mesmo que não sejam reais. Não é? Estes setores vacilantes,
dificilmente terão a consequência de ir, ao final das contas, ao impeachment ou bancar esse impeachment sem a entrada das massas, sem a entrada de forças populares na luta. Mas as forças populares não estão na luta, e isto é um elemento que faz com que permaneçamos nessa situação que dá uma sensação de empate, né? Como se tivesse um certo equilíbrio, né? Que não é realmente um equilíbrio, porque não há um empate realmente, né? Bolsonaro segue dominando a máquina pública, que lhe permite comprar deputados do Centrão, que lhe permite construir uma base fisiológica, ainda que efêmera e temporária. Sabemos que aliás com o Centrão é sempre efêmero, sempre é temporário, mas que lhe garante dificuldades para aprovação do impeachment, né? Dá tempo a Bolsonaro e a Paulo Guedes de elaborarem o seu plano de renda mínima, que tem por objetivo trazer esses setores mais marginalizados da sociedade, setores mais pobres da sociedade para a sua base social. Então ele perde a classe média, mas ele está de olho nessa base mais pobre, que é a base que votou na candidatura Haddad, que é a base eleitoral do PT, né? Ele disputa, ele tem, e se tiver tempo, ele tentará disputar isso através dos programas sociais. Portanto, não é uma situação simples. Ou seja, temos que estar na luta contra Bolsonaro, mas também não podemos nos iludir nesta aliança com esses setores burgueses, porque eles não terão consequência e não haverá uma solução boa. Porque sair Bolsonaro, que pode ocorrer em razão do agravamento, surgimento de novos escândalos, né? De notícias e denúncias que fujam e que são imprevisíveis nesse momento e que obriguem gerem esse desgaste, gerem o afastamento de Bolsonaro, mas mesmo que isso ocorra, será um governo Mourão mantendo questões muito similares em todo esse processo. Bom, então não nos interessa a luta? Não, nos interessa, mesmo que seja o governo Mourão. Por quê? Porque é fascismo. E derrotar o fascismo não podemos ter vacilação. É importante derrotar o fascismo. Mas veja, isso não pode resumir a nossa tática. A nossa tática não pode ser apenas tirar Bolsonaro. A nossa tática, nesse momento, tem que ser centrada em recompor a nossa representação do proletariado e seus aliados históricos. Porque, no nosso momento, nós não estamos representando esses setores mais, como representamos antes. E isso tem que ser um centro tático nosso. Bom, claro, são muitas as iniciativas, né? Quem melhor que o MPA sabe, né, como aprofundar, botar em força, botar em movimento o campesinato, né? Quem melhor que muitas organizações operárias sabe quais as iniciativas necessárias para retomar e recompor o movimento operário. As iniciativas são muitas, muitas, mas a história nos ensina, e quando eu falo a história, isso dá para pegar desde o final do século XIX, todo o século XX até agora, que há um elemento que é precedente. Há um elemento que, sem ele, você não consegue recompor a sua força com o proletariado. Com ele também, sozinho, não significa que você vai recompor, mas sem ele, né, você não tem a menor chance. Esse elemento é o programa. Se as forças de esquerda não têm um programa que representa os interesses do proletariado e dos seus aliados estratégicos, elas não podem, por mais que façam os melhores trabalhos, por mais que desloquem os seus quadros, por mais que tenham disposição militante, garra, elas não conseguirão recompor a representação desse proletariado. E uma esquerda que não representa o proletariado, ela é um conjunto de pessoas muito bem intencionadas, pessoas importantes, pessoas que contribuem, mas ela está fora do jogo histórico. Ela está fora da luta de classe. Ela não traz atrás de si a força social que lhe coloca dentro da luta de classes. E essa questão é o programa. E este programa, veja, não é nenhuma chave para ficar me quebrando a cabeça. Esse programa é simples. Esse programa é um programa antimonopolista, anti-imperialista e anti-latifundiário. Esse programa, nós podemos construí-lo com muita facilidade, porque esse programa, de certa forma, não é muito diferente de programas que já apareceram. Inclusive, eu diria, tomaram o nome de Programa Democrático Popular. Com algumas diferenças, talvez o mesmo programa que o PT aprovou em 1987, com algumas diferenças, o mesmo programa que Lula empunhou nas eleições contra Collor em 1989.
né? Claro que algumas coisas no mundo se alteraram, mas esse programa ainda é o mesmo. Não é um programa democrático popular que se usou como propaganda nos governos Lula e Dilma, porque já não traduzia mais essas mudanças antimonopolistas, antilatifundiárias, né, e antiimperialistas. Mas este programa é um pressuposto. Veja, agora aproveito meus minutos finais, que eu estou enganando vocês, que nem é meu minuto final, porque já estourei meu tempo aqui, mas até ela me cortar. Aí é uma contradição. Para lutar contra Bolsonaro, nós nos unimos a todos, que são fora Bolsonaro e pelo impeachment. Se não é fora Bolsonaro, se não tem impeachment, eu não assino o manifesto, eu não vou no ato, eu não participo de nenhuma luta conjunta. Isso tem que ser muito claro. Né? Agora, se assume essas bandeiras, tudo bem, temos que estar juntos. Mas eu não posso construir uma frente com esses setores burgueses agora, porque a frente que eu tenho que construir é programática. A frente que eu tenho que construir é este programa antimonopolista, antilatifundiário e antiimperialista. A frente é popular, ou de esquerda, como vocês preferirem chamar. Né? E sobre isso nós não podemos ter vacilação. Por isso que esse debate sobre a natureza da frente que está pautando a esquerda não é um debate de nomenclatura, não é um debate irrelevante, é um debate decisivo, um debate fundamental, porque sem ele nós não expressaremos a nossa tática. E a nossa tática tem que estar centrada nesses duplo aspecto. Principal, né, é um programa capaz de recompor, para recompor a nossa força e a nossa capacidade de vocacionar os interesses da classe operária, do proletariado e dos seus aliados históricos. Mas não vacilaremos que temos que aproveitar a oportunidade para tentar tirar Bolsonaro do governo. Muito obrigado. Desculpa o tempo, Marli. Acho que eu passei 1 minuto e 48 aí. Um forte abraço para vocês e câmbio.